Você sabe o que é a doença celíaca? Não sabe? Vai aprender agora com a doutora Maitê. Tudo Oi, bem? tudo Sempre bem? linda. Obrigada, Sempre você linda. também, Muito impecável. obrigada. O que é a doença celíaca? Dá para explicar assim? Sim, a doença celíaca é uma doença que é a intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína que está no centeio, na cevada, existem vários alimentos. E aí esse glúten, ele inflama a mucosa intestinal e aí a pessoa tem sintomas de distensão abdominal, gases, às vezes diarreia. E não é só a parte intestinal, hoje a gente vai falar sobre isso. A doença celíaca, ela é extraintestinal, é uma doença autoimune, que ela é uma doença que o próprio corpo se autoagride e ela tem sintomas que vão da ponta do cabelo até você, por exemplo, não engravidar. É mesmo, doutora Maitê? Sim. Tem gente que acha que é frescura não comer glúten. Ah, coisa de moda não comer glúten. Não é, então tem um sentido. Para quem tem a doença celíaca, tem um sentido. A doença celíaca é uma doença que tem que ser retirado totalmente o glúten, porque vai trazer consequências para a saúde. Quando você fala numa intolerância ao glúten não celíaca, que existe, Ah, tá. aí você passa mal com o glúten, né, gases, mas aí você não tem os sintomas extra. Tá. Né? Então é mais uma questão de não se sentir tão bem, de alguma absorção de vitaminas. E tem uma coisa diferente também, que é alergia ao glúten. Aí é outra coisa. Aí se você entrar em contato com esse glúten, você vai ter alergia, pode até ter asfixia. Nossa, é sério? Então quem tem alergia ao glúten não pode de jeito nenhum, que pode até morrer. Quem tem doença celíaca precisa também retirar totalmente o glúten, porque vai ter outros sintomas que a gente vai comentar hoje. E quem tem intolerância ao glúten não celíaca, é igual uma coisa que, não passo muito bem, mas você pode até manter a vida tirando ou não tirando esse glúten. As consequências não são tão drásticas. Tão drásticas. Perfeito. Então vamos a mitos e verdades a respeito da doença celíaca. É mito ou verdade que a intolerância ao glúten é facilmente diagnosticada? É mito. É difícil, porque você falar que eu tenho gases com algum alimento e você não sabe direito qual que é, você vai levando isso ao longo da vida. E muitas vezes você não vai a um médico para procurar ajuda. Você fala, não passo muito bem com isso, eu não como muito. Às vezes você não sabe se é intolerância ao glúten, se é lactose, você não sabe se é o grão de feijão. Então tem muita gente, doutora, eu passo mal, mas você passa mal com o quê? Eu não consigo identificar. Que coisa, né? E a intolerância ao glúten, ela é prevalente, é uns 15% da população. Tá? A celíaca é mais rara, é 2%. Mas muitas pessoas têm a distensão abdominal, gases, têm diarreia, náuseas, enjoo, tontura, e é por causa dessa inflamação do intestino. Perfeito. Não só por isso, mas porque quando você inflama a camada do intestino, então você imagina assim, as vilosidades estão assim. Tá. Aqui vai entrando no intestino as vitaminas, cálcio, vitamina D e todos os nutrientes. Quando você tem uma inflamação, é igual quando você tem uma rinite alérgica. Não fica tudo congestionado. Sim. Então, aqui também está inflamado, as vilosidades se fecham por proteção, no intestino se fecha e as vitaminas começam a não entrar. Nossa, doutora, que boa explicação. Então não é questão só de o glúten te inflamar, você depois não absorve outros nutrientes. Que vai comprometer toda a sua saúde. Aí você pode ter uma anemia por causa disso, aí você fica, mas eu não sangro, eu como carne, por que eu não absorvo? Perfeito. Você tem uma osteoporose, mas eu tomo leite, iogurte, por que eu tenho falta de cálcio? Porque aí é a absorção no intestino que está sendo prejudicada. Tá. É mito ou verdade que pode aparecer na fase adulta? É verdade. Porque a gente fala, a doença celíaca é uma doença genética, né? Tem até o cromossomo, é HLA, DQ2 e 8. Então você faz uma pesquisa genética na pessoa e identifica. Em 95% dos casos isso é positivo. Que máximo, tá? Né? Isso é muito legal. Muito legal. Outra coisa que a gente faz é pedir anticorpos para a pessoa. Anticorpo transglutaminase, endomísio, gliadina. Se vem positivo, você também fecha o diagnóstico. Mas muitas vezes não vem, e pode ser. Aí você tem que fazer um intestino, uma biópsia, você pega, tira um pedacinho dessa mucosa. Como que eu te falei, se as vilosidades estão achatadas por causa do glúten, você faz o diagnóstico também. Claro. Né? Aí, pode aparecer na fase adulta, gente, se é genético, você fala, então vai aparecer desde criança. Exato, nasceu assim. A fase clássica é assim. Então, as crianças, você dá o leitinho, você que... Tá bom, mas começou a introduzir glúten,
que é lá dos 6 meses a 1 ano de idade... Aparece diarreia crônica e sangue nas fezes. Tá. A criança não desenvolve, o pediatra não vai... Cadê o crescimento? Porque se não absorve vitamina, a criança não cresce direito. A fase clássica mas tem a fase não clássica, sintomática, que o adulto pode desenvolver. É mito ou verdade que é possível tratar esse distúrbio sem muitas alterações na dieta? Mito. Mito. O tratamento da doença celíaca é absolutamente retirar o glúten da dieta. Que é muito difícil. E não existe assim uma enzima que quebre, não existe um remédio que você bloqueie isso de acontecer, não existe. Doenças autoimunes são doenças que o próprio corpo se autoagride, o nervoso estresse desencadeia mais. Que coisa. E você pode ter toda essa genética propícia. E quando você vai entrando em contato com mais glúten ainda, vai inflamando mais. Claro. Né? É mito ou verdade que celíacos possuem predisposição a doenças autoimunes da tireoide? É verdade. É verdade? Toda doença autoimune pode levar a outra doença autoimune, tá? A doença celíaca tem muita prevalência com doença de Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, que é uma doença 9 mulheres para um homem tem. A celíaca são 3 mulheres para um homem que tem. E também com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune que ataca o pâncreas. Então, são as doenças mais relacionadas. É mito ou verdade que a doença celíaca afeta apenas o trato gastrointestinal? É mito. Então, como a doença autoimune, você pode ter oferite autoimune, por exemplo, infertilidade, porque você ativou células que destroem o ovário. Você pode ter ataxia do glúten, que é até equilíbrio, essa pessoa está começando a andar com desequilíbrio, você fala, é uma doença neurológica. Pode ser intolerância ao glúten. Menina! Existem lesões, bem comum isso, de pele, que são chamam-se herpetiformes, parecem umas bolinhas que dão quando você come o glúten. Então isso é bem legal observar em casa. Você come alguma coisa e começa a erupções no corpo. Presta atenção. Principalmente nas juntinhas, nas dobras, pode ser intolerância ao glúten, tá? É mito ou verdade que uma dieta livre de glúten cura a doença celíaca? É mito, porque doença celíaca é uma doença genética. Não tem cura. Não tem cura. Mas a gente pode controlar os sintomas, sim, evitando o glúten, você não vai ter a manifestação da doença. Vai viver melhor. Com certeza. Tá. Nós temos perguntas que as pessoas de casa mandaram que a gente responde daqui a pouquinho, pode ser? Pode. Bom, voltamos a falar de doença celíaca e agora respondendo as perguntas que vocês mandaram de casa. Primeira pergunta foi enviada pela Sofia. Consumir glúten demais pode fazer uma pessoa virar celíaca? Não, Sofia. Então, quando a gente come glúten demais, você pode ter uma intolerância ao glúten, porque você vai lesando essas mucosas. Mas a doença celíaca, como a gente falou, é uma doença genética autoimune. Você pode ativá-la, mas não que você vai virar celíaco. Próxima pergunta foi enviada pela Vitória. Descobri que sou celíaca há alguns anos e faço a dieta sem glúten, mas, eventualmente, consumo pão. Agora estou tendo bastante dificuldade para engravidar. Isso pode ter relação com a doença celíaca? Então é muito estranho, né? Você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso é verdade, Vitória. Qualquer doença autoimune, não só a celíaca, mas quando você ativa as células que estão atacando uma parte do corpo, você altera o sistema imune. E esse sistema imune pode ativar outros anticorpos que podem destruir outras partes do corpo. Por isso que a gente fala, doença autoimune, não tem o que fazer, mas você tem que não ficar nervoso, estressado, qualidade de vida, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício para você modular esse sistema. Então, realmente existe a oferite autoimune, que é uma doença que você vai destruir seu ovário, é uma das causas de infertilidade. Tá. Existe. Próxima pergunta foi enviada pelo Matheus. Quais exames diagnosticam a doença celíaca? Muito bem. Então, em casa, você está pensando, eu tenho mesmo intolerância, eu estufa minha barriga, eu tenho às vezes gases, eu não me sinto bem quando eu como um pão, uma massa. Como é que eu faço o diagnóstico? Então, a gente tem que sempre procurar um médico, um nutricionista. Quando a gente tem intolerância ao glúten, que não é a celíaca, você faz o teste. Você tira o glúten da dieta, a pessoa responde bem. Mas não tem... Só na observação? É um diagnóstico de exclusão. Então, não existe um teste que você faça para saber. Tá. A doença celíaca é genética, então você vai pedir o teste genético
que eu já falei qual que é, né? E vai vir positivo, ou os anticorpos, que são células no sangue que estão destruindo essa mucosa intestinal, também vão vir positivos. Existem casos de doença celíaca que não vê resultado positivo? Existe, a grande minoria, 5%, Tá. mas aí a gente faz aquela biópsia do intestino e vê as vilosidades alteradas. A gente também fecha o diagnóstico. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Karen. Ouvi falar que existem enzimas que ajudam na digestão do glúten. Celíacos podem fazer uso dessas substâncias? Então, Karen, não existem umas enzimas que quebrem o glúten. É mentira isso. Ou você, na verdade, alterar essa mucosa pela lesão. Existe para intolerância à lactose, né? Então, lactose, você tem a lactase que quebra a enzima. E aí você dá a lactase para a pessoa, ela digere a lactose, né? Existem outras alterações de desabsorção por outros tipos de vitaminas ou outros tipos de grãos. Mas para glúten, o correto é, tira o glúten da dieta, não tem o que fazer. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Sabrina. Tenho uma filha de 7 anos e após alguns exames descobrimos que ela tem a doença celíaca. Já retirei o glúten do cardápio, mas ela ainda sente muito desconforto abdominal. Quanto tempo demora para ter uma melhora definitiva? Pergunta que Boa a pergunta, medicina ainda não sabe direito a resposta, mas é mais ou menos isso. A doença celíaca, por ser genética, ela demora um pouco mais para você conseguir recuperar a flora, que é mais agressivo. Então demora mais ou menos de 1 a 2 anos. Bastante. Bastante. 1 a 2 anos sem glúten. Sem glúten para recuperar toda a flora intestinal. Que coisa. E aí que está o problema, porque criança depende muito de vitaminas para o crescimento. E como eu falei, não é questão, o glúten inflama tudo e você não vai absorver todas as vitaminas. Cai cabelo no adulto e na criança. Então, queda de cabelo pode ser doença celíaca? Pode ser intolerância ao glúten? Pode. Manchinhas no dente, não atingir a estatura final, deficiência de ferro, anemia, deficiência de cálcio, osteoporose vai na fase adulta. Então, tudo interfere. E na intolerância ao glúten, que não é celíaca, em mais ou menos 6 meses, 3 a 6 meses, você recupera essa mucosa intestinal. Tá. Eu sei que às vezes alimento que a gente nem imagina que tem glúten. Vamos aqui na mesa pra gente ver o que tem glúten e o que não tem glúten? Que eu já dei uma olhadinha e falei, olha, não tem glúten. Milho não tem glúten? Não tem. Olha, que coisa. Então a gente pode usar milho, pode usar os grãozinhos, ervilha, feijão. Todos esses grãozinhos não tem glúten. Arroz. Muita Arroz gente não... tem dúvida. Arroz tem glúten? Não. Não, arroz e feijão pode comer. Cenoura, batata. A batata também não tem glúten. Olha só. Tá? Tudo que é leguminosas da terra, tudo da natureza, geralmente não tem glúten. Tá? Aonde tem glúten? Ó, carne, frango e peixe também não tem, que a gente come bastante. Que bom. Então você fala, ai, doença celíaca, glúten, não pode comer nada, não. A gente pode comer frutas. Muita coisa, Todas as frutas. A gente pode comer os legumes, a gente pode comer o arroz e feijão, pode comer proteína. Então não é tão difícil. Isso aqui o que é? Azeite, perdão? Esse daí é azeite. Então tudo isso daqui é indicado. Indicado. Porque não tem glúten. Já do lado de cá, são as coisas gostosas. tudo não pode. Então, olha só, embutidos, a maioria tem glúten. Ah, é? Tem. Porque o glúten, na verdade, sabe quando o italiano fica jogando a massa para ela crescer? Sovar? Que você tava outro dia? Outro dia eu fiz isso aqui. Sei. Você sabe o que é isso? Isso é ativar o glúten, olha só. Então, eu já ouvi, mas eu não entendi, confesso. O que é ativar o glúten da massa? Então, você tem as sementinhas, né, aveia, nananã, são as proteínas de glúten. Perfeito. E quando você joga água, por exemplo, na massa, você faz as pontes, ligação. Essas pontes acumulam CO2, que estufa, que incha. Por isso que a massa incha. Por conta do CO2. Que está grudado no glúten. No glúten. Então, tudo que a gente vai fazer, indústria química, que você tem que dar formato, tipo bolinho, bolachinha, usa-se glúten. Os embutidos também, então, entram nessa mesma ideia. Exatamente. Então, salame, salsicha, presunto. Todos têm Peito glúten. de peru. Também, o embutido sim, se você Olha. pega realmente. O peito do peru. Não, eu pensei naquele da bandejinha, né? Que a gente tem glúten. Tem glúten. Mas está isso especificado na embalagem? Deveria estar, né? Mas não Pela está. lei da vigilância, remédio tem que estar escrito e alimentos também. Mas muitas coisas ainda não tem. Chopp, cerveja, nem pensar. Sabe por quê? Porque Não. é malte. O malte é glúten. Então, no uísque também tem. Também tem. No vinho tem? No vinho não. Ótima notícia. Melhor notícia do dia.
Pãozinho, quem resiste, né? Pão, massa, macarrão, bolacha, torrada, margarina. A gente acha que não tem, né? Mas Sim. tem. Ó, Na até mante- uma coisa, maquiagem tem glúten. Que é o que dá a forma do pozinho. Olha mas, só. mas pode usar. Então, quem- mas quem tem alergia ao glúten não pode. Olha, doutora Maitê. Não é muito maluco? É. E remédio, muitos remédios, para fazer a forma do remédio, você usa o glúten. Uhum. Então, às vezes, você tem que dar vitamina para o paciente que tem alergia ou intolerância ao glúten. Só que no medicamento tem. Eu tenho que dar injetável, porque ele não pode usar o comprimido. Margarina tem e manteiga? Manteiga também depende do processo que é feito, mas Tá. manteiga geralmente não tem, a margarina é que tem. E isso aqui é achocolatado? É. Tem glúten no achocolatado? O cacau puro não tem, mas quando você é achocolatado, geralmente tem um pouco de glúten. Tem que tomar muito cuidado. Não é só fazer, porque na verdade a panela, se você, num restaurante, se você tem o glúten, você usou aquela panela para uma pessoa, vai, agora é sem glúten? Pronto. Pronto, vai ativar isso. Nossa, que sério que é. Então quem tem intolerância ao glúten, aí tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, alergia, aí não pode, às vezes, nem Nada. sair de casa, tem que realmente ser em restaurante que você realmente fale, é preparado para isso. Senão vai ter complicação. E café? O café pode? Pode. Pode. Tanto de cápsula quanto o normal, café. O chá também pode. Refrigerante, deve ter glúten. Tem, Tá. tem glúten. É que, na verdade, É agora muito eles estão difícil. fazendo... Mas é tudo que você é industrializado, processo químico, a maioria vai ter glúten. Doutora Maitê, então o tratamento, quer dizer, tirar o glúten da alimentação, limita bastante a vida da pessoa. Limita muito. Você tem que pensar que são coisas mais da natureza. Né? As frutas, os legumes, os grãos, a proteína. Tudo que você pensa que é empacotado, industrializado, tem que tomar muito cuidado. É, ter isso em mente. E forma, né? Então, a maquiagem, medicamento em Remédio. cápsula. Coisa que a gente nem imagina que tenha. né? Exatamente. E aí não tem outra alternativa, tem que eliminar esse grupo de alimentos e esperar de 1 a 2 anos, é isso? Isso. Consumindo este grupo de alimentos. E aí a tua mucosa vai repitelizando e você vai de novo absorvendo todos os nutrientes de forma saudável, como não se tivesse a doença Exato, celíaca. Mas a exato. partir do momento que você entrou em contato, você estraga toda a mucosa novamente. Zera tudo. Então isso é muito difícil, Muito porque às vezes difícil. sem querer você entra em contato. Nossa, é um tratamento sofrido, viu? E tem doenças celíacas, as clássicas, que é a mais assim que aparece na criança, gente, é um pedacinho de pão já ativa tudo. Volta todo o tratamento. A mãe deve sofrer junto com a criança. Bom, a doutora Maitê Pimentel é endócrino, ela tem um site que é www.endoc.com.br e também o Instagram dela que é @maite_endócrino. Maitê com TH. Muito obrigada. Eu fico chocada com as coisas que eu aprendo com você, Maitê. Linda. Porque a gente não imagina, né, que assim, essa eu não sabia, que está fazendo o tratamento, entrou em contato com um pedacinho, volta tudo. Muito obrigada, viu? Adorei, Boa tarde. obrigada. Eu que adoro te receber.